Olá a todos, que Deus esteja nos abençoando mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou estar aqui falando sobre como as nossas emoções afetam as nossas decisões. Para que nós possamos entender isso de uma forma mais conceitual, nós temos que pensar em dois conceitos importantes. Um deles é a questão da narrativa e o outro é a questão da interpretação. Por que é importante que nós entendamos esses dois conceitos? Porque para que nós tomemos uma decisão, nós vamos estar baseados na nossa realidade, né? A realidade em que nós vivemos, o mundo em que nós conhecemos, a maneira em que nós pensamos, ou seja, de uma forma lógica, que é baseada naquilo em que a gente percebe, os nossos sentidos captam e a nossa mente processa. A questão da interpretação é como nós recebemos as informações que são externas a nós, né? Nós recebemos interpretações daquilo que vem de outras pessoas para nós, daquilo que nós assistimos, daquilo que nós lemos, ou seja, nós criamos interpretações a respeito de informações que nós vamos recebendo. E do oposto a isso, nós também, né, temos a nossa narrativa a respeito dos fatos, a respeito da nossa vida, a respeito das nossas experiências. Nós também criamos uma narrativa, ou seja, em cima desses dois conceitos, a respeito da nossa narrativa e da nossa interpretação, nós construímos, né, tomamos decisões, construímos nosso pensamento baseado naquilo que a gente entende. Agora, como isso vai afetar a nossa tomada de decisões? Quando nós consultamos a palavra de Deus, nós vamos ver, por exemplo, em Provérbios 17, 22, uma palavra que nos diz assim, né? Que o coração alegre, ele é como um bom remédio, mas o espírito abatido, ele seca até os ossos. E quando nós andamos para o capítulo posterior a isso, o capítulo 18, temos no versículo 14, vai dizer algo muito parecido, né? Que o espírito sustenta o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o suportará? Algumas versões, quem o sustentará? Então ali está dizendo o seguinte, que é o nosso ânimo, né? Que é a nossa disposição para fazer algo, é que nos movimenta. E ali, o que ele quer dizer com esse versículo? Que o abatimento do espírito, o desânimo, né? Além de seca até os ossos, ou seja, te abate de uma maneira tal, e no outro diz, né, que quando você está animado, que o seu espírito está animado, ele sustenta até um homem na sua doença, né? Ou seja, por que ele fala doença? Porque é algo contrário, uma enfermidade é algo que muitas vezes deixa as pessoas depressivas, deixa as pessoas muito abatidas. De maneira muito próxima a isso, nós temos um salmo, Salmo 142, no versículo 7, onde o rei Davi, ele fala algo próximo a isso para Deus, onde ele diz para Deus, ele pede, né, faz uma oração a Deus e fala para Deus, Senhor, livra a minha alma, né, para que eu te louve, livra a minha alma da prisão para que eu te louve. Então Davi está dizendo o seguinte, a tristeza e a situação na qual ele se encontra naquele momento é uma prisão para sua alma. E isso está impedindo Davi de louvar a Deus, de se comunicar com Deus, né, de ver, né, a maneira de Deus olhar as nossas situações, porque ele não está em condições. Então ele pede socorro a Deus, pedindo que libere a sua alma da prisão. E essa prisão que é emocional, né? Porque Davi, ele passou por situações muito difíceis. E quando a pessoa, o ser humano, ele não vê uma saída, né? Uma saída que seja, né, aos seus próprios olhos possível, ele tende a se desesperar, tende a se abater, porque, né,
ele não acha uma solução dentro da sua própria força. Então Davi ele pede, antes de tudo, antes da situação, para lhe curar sua emoção, ou seja, tirar a minha alma da prisão. Ainda que a situação não tivesse resolvida, a mudança de ânimo, né, a mudança de ambiente emocional já seria para ele uma grande situação. E nós podemos também examinar um texto que está descrito lá em 1 Samuel, no capítulo 13, a partir do 8, que fala do rei Saul. E esse texto vai dizer justamente como o rei Saul acabou perdendo seu reino. E foi por uma desobediência a Deus, porque ele era o rei de Israel e tinha marcado com o profeta Samuel de oferecer a Deus, né, os holocaustos, os sacrifícios, nos 7 dias que ele estava aguardando, e a determinada hora, né, Samuel ele se demorou mais do que Saul esperava, e Saul ele vai ele mesmo oferecer aqueles sacrifícios. E quando a Bíblia relata isso, diz que mal acabara Saul de fazer esse ato, né, de cometer essa transgressão, Samuel ele vai chegar e vai repreender a Saul, dizendo que com aquele ato, com aquela desobediência, né, Deus o tinha rejeitado, pois se ele tivesse sido obediente a Deus, ele teria confirmado o seu reino para sempre. Agora, uma coisa que a gente tem que analisar, 2 motivos levaram Saul a tomar essa atitude. O primeiro é que, como Samuel se demorava, e Samuel representava ali a própria presença de Deus, né, naquelas situações de guerra, em que o povo precisava de uma firmeza espiritual, Samuel demora um pouco além do que tinha prometido a Saul. E Saul ele se vê em aperto por conta de 2 situações. Uma era que os filisteus, né, estavam lá se posicionando, e Saul vai tomar conhecimento ou vai ver que o exército filisteu, que era o inimigo do momento, né, nos dias de Saul, o inimigo que estava sempre em batalha, estava ali se organizando e já fazendo, além das incursões dentro do território de Israel, se preparando para uma batalha. Ao mesmo tempo, o povo vai se dispersar. Então Saul vai notar que o povo, né, diante daquela situação de temor, começa a se espalhar dele, porque não vê ali no rei essa firmeza, né, talvez espiritual, que visse com a presença de Samuel. Então Saul ele vai ser pressionado. Ele, na sua aflição, vai tomar uma atitude que ele não teria tomado se as situações, né, se a situação não estivesse tão grave como a situação pareceu aos olhos dele. Esse que é o grande problema. Aos nossos olhos, a situação muitas vezes está muito grave, mas ela continua no controle de Deus. A ponto de que Samuel chegou e repreendeu Saul, e a história continuou o seu rumo. Ou seja, se Saul não tivesse se precipitado, conforme afirma o profeta Samuel, naquele trecho ali de 1 Samuel 13, a partir do 8, né? Acho que vai até o 15, do 8 ao 15, essa narrativa. E Saul ele vai ser ali castigado por Deus, sendo rejeitado, né, a sua linhagem, e vai ser substituído por Davi, que o próprio profeta Samuel vai avisar Saul que Deus já tinha encontrado um homem segundo o seu coração para, né, substituir Saul. Então nós vemos ali as consequências, né, de que nós, né, quando estamos pressionados, podemos tomar decisões equivocadas e podemos tomar decisões que vão nos trazer consequências futuras. Por quê? Justamente por conta das nossas emoções. Isso já fica comprovado, todo mundo tem esse tipo de experiência, né? Situações em que nós estamos atribulados, nervosos, ansiosos, né, preocupados, não vendo saída em determinadas situações, não são bons momentos para se tomar decisões, não são bons momentos para se fazer planos. E esse momento realmente de estarmos orando,
buscando em Deus, né? Não é por menos que no capítulo 11 de Mateus, Jesus ele fala: vinde, né, a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por quê? Esses cansados e oprimidos. Esse oprimido, né, é aquela opressão que a gente sente, a alma, uma saída que você busca e não consegue. E Deus é que pode nos aliviar a alma. Às vezes a situação ela não vai mudar, mas é você que muda diante da situação. Porque Deus te levanta, Deus te dá ânimo, o Espírito Santo te consola naquela situação e você passa a ter uma fé inabalável e ainda nada no físico mudou, mas no mundo espiritual você já tem uma outra postura. No mundo espiritual a sua fé já está trabalhando e Deus trabalha a seu favor sempre. E você agora vai começar a perceber isso, que Deus está trabalhando a seu favor. Por isso que é muito importante que nós saibamos, né, a hora de estar buscando a Deus. Porque essa hora das tribulações é a hora que a gente não consegue pensar, não consegue tomar boas decisões. Então temos que fazer como Davi, ele disse primeiro: Senhor, tira a minha alma da prisão, me tira dessa angústia, me tira dessa situação para que eu te louve. Então a gente também tem que pedir isso a Deus, para que Deus esteja nos curando emocionalmente, nos sustentando e nos dando uma fé inabalável para que nós possamos tomar as decisões corretas, né? Isso é muito importante, que Deus ele possa estar colocando em nós o teu pensamento, o teu espírito, que nós possamos, né, ter a mente de Cristo, para que nas situações mais difíceis venha prevalecer a nossa obediência a Deus e não o desespero de olhar para situações físicas e ao não ver uma saída, né, nós fazermos planejamentos ou tomarmos, né, decisões que vão lá na frente nos trazer consequências que não vão ser boas para nós. E para que nós também não sejamos, né, rejeitados por Deus naquilo que Deus tem como propósito que nós façamos, conforme Saul foi rejeitado, porque na sua desobediência, Deus ali estava colocando em seu lugar a Davi, para que cumprisse o propósito de Deus, não somente cumprisse o propósito de Deus, mas cumprisse como Deus desejava que fosse cumprido. Então que nós possamos estar aprendendo com essas situações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.